Em um passado distante, dois mundos tão diferentes quanto poderosos dominaram a Europa em épocas distintas. De um lado, os organizados e disciplinados romanos, senhores de um império que se estendia por 3 continentes. Do outro, os selvagens e temidos vikings, guerreiros do norte, navegadores implacáveis e saqueadores de vilas costeiras. Mas, e se esses dois povos tivessem se enfrentado? Quem sairia vitorioso nessa batalha épica entre a razão e a fúria? Os romanos foram mestres da ordem. Seus exércitos, as legiões, formavam verdadeiras máquinas de guerra humanas. Armados com escudos grandes, espadas curtas e treinados para agir em perfeita sincronia, eles dominavam pela estratégia, pela disciplina e pela organização. Onde passavam, deixavam estradas, cidades, aquedutos e fortalezas. Suas táticas de guerra eram milimetricamente pensadas. Não havia espaço para o improviso, tudo era planejado. Já os vikings surgiram séculos depois da queda do Império Romano do Ocidente. Eram povos das geladas terras da Escandinávia. Navegavam em seus dracares, navios longos, rápidos e silenciosos. Chegavam sorrateiros, invadiam, saqueavam e desapareciam no mar antes que houvesse tempo de reagir. Eram guiados por uma fé profunda em deuses como Odin e Thor e acreditavam que morrer em combate era uma honra suprema, o ingresso direto para Valhalla, o salão dos guerreiros. Enquanto os romanos valorizavam a ordem, os vikings exaltavam a bravura. Um soldado romano obedecia ao seu general. Um guerreiro viking seguia seu instinto. Um romano marchava em formação. Um viking corria com um machado em mãos e o grito de guerra na garganta. Se os dois se encontrassem em um campo de batalha, seria o confronto entre a civilização e a selvageria. Mas quem realmente venceria? Imaginemos um exército romano, bem armado, com engenheiros construindo fortificações, catapultas e torres de cerco. À frente, um general experiente que sabe usar o terreno a seu favor, que lê o inimigo como se fosse um livro aberto. Do outro lado, guerreiros vikings vindo de uma floresta, famintos por sangue, confiantes de que, se morrerem, encontrarão glória eterna. Os primeiros embates são brutais. Os romanos seguram suas linhas. Os vikings, em fúria, avançam com violência. Alguns são derrubados, mas outros conseguem romper as fileiras e causar o caos. Em pouco tempo, a formação romana se reorganiza. Com táticas de pinça, prendem os vikings entre escudos e lanças. A força bruta se choca contra a precisão e o chão se tinge de vermelho. Em um combate direto, em campo aberto, os romanos teriam grandes chances. Sua estrutura e treinamento eram superiores. Mas a história não acontece apenas em campos preparados. Os vikings eram especialistas em atacar quando ninguém esperava. À noite, no nevoeiro, em costas desprotegidas. Se surpreendessem uma legião desprevenida, poderiam dizimá-la em minutos. Suas táticas de terror abalavam o moral dos inimigos. Outra diferença está na mentalidade. O romano lutava por Roma, pelo dever, pelo império. O viking lutava por si mesmo, por sua honra, pela glória eterna. Essa motivação tornava os vikings incrivelmente perigosos. Eles não temiam a morte, a desejavam. Em tecnologia, os romanos levavam vantagem. Tinham armaduras de metal reforçado, engenharia de cerco, comunicações por sinal, acampamentos organizados. Já os vikings usavam couro, cota de malha e armamentos mais variados, como machados, lanças e espadas rústicas mais eficazes. Mas nada disso invalida o poder viking. Sua ferocidade, velocidade e capacidade de adaptação os tornavam temidos. Os relatos de suas invasões na Inglaterra, França e até em Hércules mostram como eram eficientes e destemidos. Eles chegaram a sitiar Paris, navegar pelos rios russos e fazer alianças e inimigos por onde passavam. Não eram apenas bárbaros, eram estrategistas naturais. Já os romanos, mesmo sendo superiores em organização, caíram quando a rigidez se tornou fraqueza. As mesmas estradas que os ajudavam a expandir viraram rotas para seus inimigos. O império, inchado e dividido, não resistiu às ondas de invasores bárbaros, povos com espírito guerreiro muito semelhante ao dos vikings.
No final, a pergunta permanece: quem venceria, vikings ou romanos? A resposta mais honesta é: depende. Depende do terreno, do momento, da preparação e da liderança. Se fosse uma guerra longa, os romanos poderiam vencer pela estrutura. Se fosse um ataque rápido, os vikings talvez surpreendessem. Mas uma coisa é certa: ambos são lendas. Cada um, à sua maneira, deixou marcas profundas na história da humanidade. E mesmo separados por séculos, continuam nos fascinando até hoje.